Sou Perli Cipriano, nascido em Alto Capim, ou Barra Alegre, no município de Aimorés, em 10 de agosto de 1943. Sou, portanto, mais velho que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com 1 ano e meio, desci e fui viver no Espírito Santo, uma cidade de Barra de São Francisco, na zona contestada. Havia um conflito entre Minas e Espírito Santo. Ali descobri que ali nasci novamente. O ser humano nasce da mãe e nasce também o dia que ele descobre que passou a existir. Eu fui saber da minha existência em Barra de São Francisco, às margens do rio Itaúnas. Ali aprendi grande parte do que sou hoje. As crianças têm essa capacidade de, no dia a dia, nas suas observações, aprender valores que somente a pessoa idosa descobre. Aqueles valores que ele mantém e que ele conduz, ele aprendeu na infância. Ali aprendi também a ler, a escrever, a conviver e sentir o mundo diferente. Ver o mundo. Eu morava numa rua que chamava Vai Quem Quer. Fui viver no Espírito Santo com 1 ano e meio, na zona contestada, numa cidade chamada Barra de São Francisco. Ali aprendi, ali nasci novamente, porque o ser humano nasce da mãe e nasce o dia que ele descobre que existe. E assim aprendi, descobri que eu existia às margens do rio São Francisco, rio Itaúnas. Ali aprendi todos os conceitos da minha vida, muito do que eu sou hoje aprendi naquele momento, na convivência com outras crianças, na convivência com os adultos, e aprendi a conviver com os diferentes, vi a questão da religiosidade, da morte, das alegrias, do amor. Assim fui aprendendo como criança. Muito do que eu tenho hoje, eu trouxe dessa infância, numa cidade do interior. Era numa rua que chamava Vai Quem Quer. A cidade tinha 4 ruas apenas: Rua Seca, Rua Mineira, e Bambé e Vai Quem Quer. Eu morava no Vai Quem Quer, era a rua mais simples que tinha. As pessoas não tinham nem sequer colchão para morar nas suas casas. Eu fui nesse lugar, dali eu vi o mundo crescer. Da porta da minha casa eu vi as pessoas passarem, descendo o morro ou subindo o morro, e eu ali observando o mundo, as tropas passando, os caminhões passando, as pessoas casando, passando, as pessoas mortas sendo levadas para lá e para cá. Então ali, na minha infância, daquela local eu fui vendo o mundo, e eu tinha muita dificuldade para entender as dimensões do mundo. Quando minha mãe disse que o mar era tão grande que a gente não via do outro lado, eu me assustei. Eu não podia acreditar que existisse uma distância maior que a visão. Eu via só até o alto do morro, que era um lugar pequeno, cheio de montanhas. E fui descobrir o mar já com 7 anos. E a minha curiosidade era correr na beira do mar para ver se de fato eu não podia ver do outro lado. E principalmente saber se a água era salgada. E eu fui ver que a água de fato era salgada e a gente não via do outro lado do mar. Então eu aprendi. Não tinha rádios. Rádio eu fui conhecer já com uma certa idade. Na minha casa não tinha banheiro, não tinha luz, não tinha água. A gente tomava banho no rio, e banheiro era nos matos. Fui conhecer gelo junto com meu avô, quando foi instalado um bar que tinha luz, começou a surgir a chamada luz elétrica, e montaram um bar. E a minha mãe disse que eu ia conhecer picolé. Era uma coisa tão fria que queimava os lábios das pessoas. Eu não acreditava que algo pudesse ser tão frio que queimasse os lábios. A coisa mais fria que eu conhecia era o orvalho. E fui conhecer junto com meu avô. Meu avô não conhecia também o orvalho. Não conhecia também o gelo. A gente comprou o picolé, e para chupar o picolé saía aquelas fumacinhas, a gente ficava assustado, temendo que aquilo pudesse queimar. Então fui vivendo, a minha vivência foi essa. Vendo as pessoas, os animais nascerem, os animais serem sacrificados, enfim, uma convivência com outras crianças, mas também muito em contato com a vida e com a natureza. A importância daqueles animais, da sua vida, da sua observação. Tenho até surpresa que o sexo, a primeira vez que eu vi, a gente começa a observar entre os animais. Tudo existia, o mosquito, a tartaruga, a lagartixa, os animais, e ninguém falava sobre o sexo das pessoas. A gente ficava naquela curiosidade, que coisa é essa? Então eu vivi num período de um aprendizado quase todo ele oral. Não tinha revistas, nós não tínhamos jornais,
não tinha televisão, e o rádio quando o rádio aparece, na minha casa, que vai ser instalado esse aparelho de rádio, veio muita gente de fora para ver. E as pessoas perguntavam se é uma coisa do bem ou do mal. É uma coisa assim. Vi também a minha mãe falando um dia, as crianças quando nasciam, as mães separavam o umbigo da criança, e o umbigo dessa criança servia para o destino dessa criança. As mães enterravam o umbigo num curral, a pessoa seria fazendeiro, numa roça seria um agricultor, ou na porta de uma escola ele ia ser um professor. Minha mãe guardou meu umbigo por longos anos, e um dia quando ela foi buscar para levar meu umbigo, ele caiu, e caiu num buraco da casa, caiu lá numa parte, lá embaixo onde tinha muito lixo, e ela não encontrou meu umbigo. E as mães conversando falavam, o destino da pessoa é essa. Aí a minha mãe falou, eu perdi o umbigo do meu filho. Eu não sabia qual era o meu destino. Eu aprendi que o destino das pessoas é feito por outros, né? Minha mãe tinha dificuldade para dizer qual seria o meu destino, porque eu não tive essa possibilidade. Comecei a estudar com 8 anos, não sei as razões, meu pai costumava dizer que quem começa muito cedo termina muito cedo. Então, com 8 anos, fui para a escola quase como se fosse um castigo. Para mim era difícil. E era muito difícil o que nas escolas me ensinavam. Eu achava sempre aquilo como era muito difícil, é diferente de hoje. Eu nunca tinha levado, nunca tinha apanhado na minha casa, nem do pai nem da mãe. E na escola eu sofri castigo, fiquei ajoelhado em cima de milho, levei reguada de professoras. Portanto, o ensino precisa mudar. Eu não tinha essa noção, fiquei assustado. A escola para mim era uma das coisas mais assustadoras que tinha. No primeiro dia de aula, quando eu cheguei, eu assisti a aula, aquele monte de meninos gritando, todo mundo gritando, depois aquela fila, todo mundo saindo atrás da professora para as suas salas de aula. Eu fui junto, tremia muito, muito tímido, fiquei o último da fila, e quando anunciaram o recreio, eu saí às pressas e ia para casa. E um vigia do grupo escolar, seu Felício, me buscou quase chegando na minha casa e disse, não, meu filho, as aulas não terminaram. Ela está só na metade, que agora é o recreio. Eu sequer essa noção tinha. Então, aprendi com uma certa dificuldade, só depois de adulto descobri que eu tinha problema de vista. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, para copiar as coisas, porque enxergava pouco, muito tímido. Então, a vivência foi essa. A escola foi um pouco tardia, mas tinha já uma vivência de criança muito rica, com as outras crianças e com os animais e com a natureza, que é algo que eu acho que hoje nós precisamos retomar sempre, né? Que as crianças precisam ter mais contato com a natureza, para conhecer, para se sentir integrante e parte da natureza. Eli, chega os anos 60, como é que você